Boa tarde, são 5 horas e 35 minutos, começa o podcast Aqui Agora. Um programa vibrante que vai mostrar para você nas redes sociais a vida como ela é. Há muito tempo atrás, já pode pôr no geral aqui para a gente apresentar todo mundo, porque há muito tempo atrás, até me emocionei agora, porque eu tive a felicidade de, com essas palavras, no primeiro dia até nem foram todas essas, mas depois foram essas palavras, e que sempre me fizeram, às 6 horas da tarde, começar um projeto que encantou o mundo, com a revolução que causou no jornalismo das TVs, no jornalismo eletrônico. Um programa líder de audiência, um programa campeão do seu horário, um programa que combateu a rede mais potente de emissoras do país e que teve a felicidade de, pela primeira vez, mostrar as notícias como as pessoas mais populares gostariam de ouvir e entenderiam a notícia, sem ter o economês, o politiquês, sem ter a linguagem mais rebuscada que as pessoas menos favorecidas não entendiam. Então hoje eu estou muito feliz em poder começar esse projeto e gostaria imensamente de mostrar essa felicidade, essa emoção que eu estou sentindo. Então põe no geral pra gente aqui, pra gente já... Primeiro que eu estou aqui com o meu querido amigo Tony Castro. Depois de tanto tempo a gente está se revendo, né, Tony? E eu tenho certeza que, como eu estou emocionado, você está emocionado também, né, Tony? Como muito, é que tá? Obrigado, Ivo. A gente sente essa emoção que você está passando aqui pra gente e eu sou agradecido pelo convite para poder participar do seu podcast Aqui Agora, que é o podcast. Nosso podcast. É um podcast que vai ser diferente porque vai mostrar as coisas como elas são e também vamos reviver os anos 90, como era aquele mundo de antigamente, esse mundo de hoje, né, sem internet, agora com internet. A gente vai poder, vamos dizer assim, mostrar uma nova visão de fazer podcast. E vamos lá, né? Vamos lá. E olha, a gente vai começar, primeiro que eu quero agradecer imensamente, Tenente Coronel Maia. Como é que tá, Maia? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Feliz, contente também de estar presente aqui no seu primeiro programa de podcast. Obrigado, viu, Maia? É um prazer enorme. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. E eu sempre penso uma coisa, evidentemente que todos nós trabalhamos e temos uma relação com o dinheiro a partir do momento que você trabalha. Porque você trabalhando, você vai lá buscar o dinheiro que você precisa. Mas eu aprendi uma coisa na vida e todas as coisas que eu pratiquei, sempre eu consegui os resultados que eu queria. A gente tem que pensar muito mais no projeto do que no dinheiro, do que nas finanças que o projeto pode render. Eu não tô pensando sinceramente em dinheiro aqui. Eu estou pensando em realizar de novo na minha vida um projeto que foi vencedor, que eu tive a felicidade e agradeço sempre a uma pessoa chamada Cênora Bravanel, porque o Silvio Santos é quem decidiu, ele pessoalmente, que eu apresentaria o Aqui Agora. Então, para mim é muito interessante, foi um marco na minha vida e eu estou muito contente, muito feliz em voltar a poder fazer esse programa. E eu espero que ele cresça do tamanho que eu quero deixá-lo, né? E eu acho que nós vamos caminhando, eu e Tony Castro aqui, batalhando duramente, né, Tony? É verdade. Vamos conseguir, né? Vamos sim. Olha, essa mudança do jornalismo, né, que o SBT provocou na época, fez surgir um cara como eu, que era um cara independente, que teve oportunidade no SBT, né, com pessoas importantes como os nossos diretores que a gente tinha na época, era o Albino Castro, Marcos Wilson, que permitiam, né, a Neuza Rocha na redação, e todos os editores, né, que eram vários, que recebiam a gente com muita educação e assistiam material que os cinegrafistas independentes levavam para poder, vamos dizer assim, contribuir com o programa, com o jornal. Eu tomei iniciativa e fui praticamente um dos primeiros, se não o primeiro, a levar material de polícia para poder contribuir com ocorrências de ação
policial, mostrando a vida como era na real. Tenente Coronel Maia, vou chamar de você, né? Porque, primeiro que você é bem mais novo que eu, né? Então... eu quero fazer... A primeira pergunta que eu quero fazer para você, porque você viveu esse momento, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Você acha que houve ali uma simbiose, uma coisa interessante entre a imprensa e a polícia nesse momento, do aqui e agora? Eu quero dizer pelo seguinte. A tendência sempre... é que as pessoas, essas duas vertentes caminhem separadamente, né? A imprensa e a polícia. A polícia que eu digo é de uma maneira geral, a polícia como Estado, né? Como uma mantenedora da ordem, da segurança e tal. E aí, de repente, nesse momento, certo? Sem que um puxasse, jogasse seda, rasgasse seda para o outro, os dois se encontraram um pouco mais, né? A imprensa e o Estado, né? A instituição que mantém a segurança, a ordem, enfim. Isso aconteceu realmente, na sua maneira de ver? Pode falar que está tocando o celular aqui, mas aqui é assim mesmo. Viu? Eu quero, antes de entrar nessa claro. esteira, externar aqui o motivo de orgulho que eu tenho de estar aqui diante de duas lendas. Você que está nos assistindo, duas lendas do jornalismo popular, jornalismo policial. Tony Castro, éramos jovens, né, Tony? Éramos, bastante. Éramos jovens e a gente teve oportunidade de fazer algumas matérias juntos. O Tony acompanhou essa evolução da polícia de 80 para 90, para os anos 2000. Então, estar aqui nesse primeiro programa seu, junto com o Tony, que passou momentos importantes da minha vida, ocorrências importantíssimas na minha vida, para mim é um motivo de muito orgulho de estar aqui com vocês, estar fazendo parte desse projeto. Eu que agradeço que você está aqui. Você se emocionou e a gente também se emociona com vocês e com esse momento, né? Porque... a gente acaba sendo um pouco saudosista e as memórias começam a vir na cabeça. Sem dúvida, né? Claro. Então, é um programa muito legal, eu espero que seja muito proveitoso o nosso bate-papo aqui e que a gente possa agradar os nossos ouvintes. E olha, a gente vai ter esse remember, né? Porque o passado tem que servir pra gente como referência, né? Eu sou um cara que eu sou fã, assim, incondicional do Belchior. Eu acho um dos caras, um dos filósofos contemporâneos da gente. Ele diz na música Velha Roupa Colorida uma frase que diz o seguinte: o passado é uma roupa que não nos serve mais. E é uma roupa que não serve mais, mas serve de referência, né? Eu, por exemplo, não posso andar hoje de calça boca de sino, cintura larga, camisa fio de Escócia e salto plataforma, porque cairia no ridículo. Mas eu tenho como referência esta roupa que me fez conquistar amores, paixões, me fez conquistar amigos, me fez entender a vida. Então é isso que eu acho legal. A gente resgatar o passado não significa dizer que a gente vai voltar para ele. A gente apenas vai tê-lo como referência. Isso é importantíssimo. E para poder entender um pouco também dos acontecimentos atuais, sabe? Entender o que está acontecendo hoje com o mundo policial, com a sociedade. Então a gente, tendo essas referências de acontecimentos passados, a gente tenta ali entender, né, comparar um pouco como era e como é hoje e tentar entender por que dessa evolução positiva ou negativa, né, Ivo? É verdade. Bom, o Maia viveu esse momento. Aliás, você era bem jovem, né? Então, só antecipando. Eu não vou nem falar a sua idade, é que eu sei sua idade, mas eu não vou falar, porque, né? Mas você viveu, né? Éramos todos jovens, né? Como eu disse, claro. Eu me formei no final de 94, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e eu tinha 22 anos. Então, aí, a gente iniciou a vida profissional e fomos direto lá para o 18º Batalhão, e trabalhar especificamente na região da Vila Brasilândia. Então eu, um garoto, moleque novo, crescido lá na Vila Madalena, e me deparei com a Vila Brasilândia e mediações para tentar ajudar aquela população lá e resolver muitos problemas. E ajudar os policiais, principalmente, né? E a gente pode ver um pouco do Maia na Vila Brasilândia. Vamos ver o Maia, então. Vamos coloca aí o Maia em ação, aí Tony Castro registrando tudo. Coloca aí pra gente. Vai, diabo! Sai, demônio! Sai daí que vai tomar uma rajada! Vai, com a mão na cabeça! Levanta e sai! Sai, Zé! Levanta a mão! Levanta a mão, Zé! Vamos na posição, diabo!
Vai, diabo! Sai, demônio! Tem roupa ali? Uma pessoa, e as viaturas vão chegando, trazendo mais pessoas. Oficial jovem e já... Maia, eu queria fazer uma pergunta. Você Fica à vontade. já exorcizou muitos demônios na Vila Brasilândia? Não, isso aí não fazia parte do nosso comportamento. A gente era jovem, inexperiente, muitas vezes imaturo, e a gente só queria tentar ajudar o povo e prender bandido. A polícia da década de 90, ela era focada nisso aí. A gente saía pra rua para caçar ladrão. Essa questão de exorcizar ou qualquer outro tipo de comportamento, a gente tinha sempre que se pautar pela lei. Mesmo porque todos os conhecimentos eles estavam frescos na nossa mente. Né? Mas você veja, pelos anos de academia, você estava ali sem colete e foi pra cima do ladrão que tirou a roupa e ficou só de cueca fingindo ser um morador. E você foi lá com a metralhadora, quer dizer, foi pra cima. Eu tive a honra, Ivo, de trabalhar com grandes policiais no 18º. E aprender muito com eles. E lá o comportamento era esse, era de ir para cima. Mesmo sem a disponibilidade do colete naquela época, a gente ia para cima. Eu fui baleado e fui baleado na região que eu não estava com colete, né? Graças a Deus. Mas que também não foi fatal. Mas era uma época que, como você disse, o passado ele serve para a gente evoluir. Exatamente. Se a gente não passasse, se a polícia não passasse por todos esses momentos da década de 80 e 90, a gente não chegaria no que é hoje. Não tem como você ter um futuro sem aprender com o passado. Né? Claro, sem dúvida, né? O que era essa Vila Brasilândia nos anos 90, esse ponto de São Paulo? A Vila Brasilândia era uma região periférica da Zona Norte, né? Circunscrição do 45 DP. Eu sou nascido e criado na Zona Norte, conheço bem esse tipo de coisa, né? E é bom que a gente diga uma coisa, né? Existe um componente, principalmente nessas regiões, que a gente precisa sempre estar atento. Existe o marginal, né, que mora ali, que reside ali e tal, mas existe também o cidadão de bem, o cidadão honesto, cumpridor dos seus deveres e tudo. E que, infelizmente, até pelo seu poder aquisitivo, tem que conviver muito na proximidade. É a política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança. Acabam reféns tudo, até dos criminosos. Ali dos criminosos, né? E aí você tem que ter uma polícia, né, com uma capacidade, né, um controle emocional e mental muito grande, né, porque você não pode nem ir como nem ir com raiva para cima, né, dos marginais, porque a tendência é que você tenha raiva, né, por ter prejudicado uma pessoa de bem e tal, e ao mesmo tempo você tem que manter a sua autoridade para que esse marginal não fira essa pessoa. Quer dizer, é um complicador ali, né? Você bem ressaltou, né, que existe uma grande parcela da população que é de bem. E nós tínhamos muitos amigos da polícia, mesmo na periferia, que nos ajudavam com viatura, onde a gente ia tomar o nosso café, onde a gente batia papo, onde a gente conversava, parava a viatura para conversar. Então, é o que você disse, é a minoria, né? Que é do mal, né? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Evidentemente que tudo, e a gente vai falar disso hoje, e daqui a pouco a gente vai mostrar, né, aqui um caso, foi de hoje ou de ontem? Qual deles você fala? O do policial. Do policial foi o do Espírito Santo? Do Espírito Santo, isso. Foi ontem. Ontem, né? Foi ontem, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque assim, é claro que você, a partir do momento que você vira um policial, você se torna um policial, você não é despido da sua humanidade, né? Você é um ser humano. Você é um ser humano que você pode ter em determinado momento um descontrole emocional, como qualquer um tem. Com qualquer coisa que aconteça. Você pode eu posso estar dirigindo o meu carro, de repente ele vê uma fechada e eu me transformo num monstro ali, né, xingando a pessoa, querendo descer, querendo fazer qualquer coisa. Então isso é normal. Só que isso tem que ter, aí que o policial tem que ter um autocontrole muito grande para que a tarefa seja feita,
né, sem que haja excessos, né? É que às vezes fica difícil para alguns que estão de fora, até mesmo da imprensa, eles não sentem na pele o que acontece numa ocorrência, né? Esse fervor que dá, essa alteração psicológica que às vezes acontece. Então, tecer críticas sentado atrás de uma mesa, na tranquilidade, alimentado, é fácil fazer. O problema é você ter uma oportunidade na sua vida de participar de uma ação que te tire da zona de conforto, né? Como você disse. Então, quem está de fora enxerga de um jeito e muitas vezes não sabe o que é. Você está dentro de uma ocorrência, dentro de uma viatura, você ir para atender uma ocorrência. Muitas vezes no dia de hoje os policiais estão indo prender bandido, chega no local da ocorrência, a população, mulheres, crianças, vem para cima da viatura. Então isso não tinha na nossa época, na década de 90, na década de 80. Isso não acontecia. Eu lembro muito bem de uma ocorrência nossa, que a gente deixou a viatura parada na base, na entrada de uma favela, fomos lá, prendemos lá o traficante e voltamos, a viatura estava lá. Então você tinha um respeito, né? Nessas pequenas coisas que a gente percebia. E hoje em dia, se você deixar uma viatura, quando você volta, a viatura está queimada. É verdade. Então, tamanho descaso que muitos têm com relação à polícia. E por que você acha que chegou a esse ponto? Isso é uma transformação da sociedade, né? Isso aí demanda muitos anos de ideologias plantadas na cabeça das pessoas, o advento da internet, a banalização das coisas, as coisas que as pessoas veem na novela, veem na televisão. Isso influencia todo mundo. O efetivo da Polícia Militar está caindo. Policiais pedindo baixa, policiais militares que acabam desistindo de trabalhar na polícia, mas também policiais militares que acabam se matando. O índice de suicídios é muito grande dos policiais militares. Por que dessas baixas? Você acha que esse dia a dia, essa adrenalina, toda essa tensão dos policiais acaba levando ao efetivo, a desestimulando o jovem a querer ser um policial militar? Tony, uma coisa que a gente precisa, que é importante ressaltar, é que o policial, ele vem da sociedade. Claro, sem dúvida nenhuma. Tudo que acontece na sociedade acontece com a pessoa ele, antes dela entrar na polícia. Claro, sem dúvida. E se você não tem um pai, uma mãe, uma família estruturada, que te deu educação, como a exemplo de muitos jovens que a gente vê hoje em dia que não tem isso nas periferias, menores de idade frequentando baile funk, achando certos comportamentos normais, você ir numa festa com o cara com um fuzil do seu lado, um traficante, né? Fazerem sexo. Você acha que está normalizado o uso da droga, da maconha, da bebida alcoólica, da dose com uísque, jovens menores de idade usando drogas? Está normalizando isso aí? Não queria dizer normalizado, mas é uma coisa que tem se tornado muito comum, que no passado não era. Há uma, como é que se diz? Um relaxamento. Um relaxamento. Há um relaxamento, né? Dessa coisa. Mas eu queria... É bom que a gente diga sempre uma coisa, né? O mundo, de uma maneira geral, sempre teve problemas, claro, não resta a menor dúvida. Você hoje tem a explosão de um caixa eletrônico, como no Velho Oeste você tinha a explosão de um banco ali na frente. A diferença é que esses caras vão com fuzis, se modernizaram e os caras vão a cavalo lá na frente do banco. Então, sempre teve. Mas havia ainda uma relação um pouco mais segura entre as instituições que faziam parte da vida da gente. Eu me lembro, por exemplo, que na época tinha a Força Pública, né, como Guarda Civil, na década de 70. Na década de 60, 70, e eu morava na Rua Pedro Dol, no Alto de Santana, e tinha um policial que tomava conta ali do lugar, que era amigo nosso. Sabe, que era uma pessoa ligada a gente, no sentido de estar todo dia lá, sabe, a gente sentia proteção, essa coisa toda e tal. Claro está que quando você tem uma abertura global, como a gente tem hoje em dia, né, que hoje, se o cara cometer um crime no centro de Tóquio, em segundos... se alguém tiver e vai ter um celular ali, em segundos você vai saber no mundo inteiro. E havia uma dificuldade de informação antes, mas que existiu, sempre existiu. O problema que eu vejo é essa coisa da proximidade, né, através da globalização da informação, da proximidade. Aí é que tem a banalização. Porque eu penso o seguinte, eu sou um menino,
nascido, vou te falar qualquer lugar aqui, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu passo por cima de um cadáver com 2 anos de idade, porque eu estou de braço dado com a minha mãe e houve um problema ali. Eu vejo o cara da biqueira vender ali cocaína, maconha e tal, como se eu estivesse entrando na mercearia para comprar, ou na padaria para comprar um saquinho de pães. É normal, ou não deveria ser, mas que eu tenha isso como uma coisa absolutamente normal da minha vida. Então, a banalização vem por esse aspecto, vem por isso, porque você, sabe, você convive com aquilo desde da tenra idade, mas não tem alguém que te fale, não, cara, isso não é Por quê? Até porque a família também já está acostumada. Então, essas coisas é que fazem com que a gente tenha esse tipo de problema, né? Agora, é bom que a gente diga uma coisa que eu acho que é fundamental. Toda vez que você põe um caso policial na televisão, sempre vem um monte de gente dizer que você quer ser sensacionalista, que você quer, né, que você é policialesco, que o jornal, que o programa... Não é isso. É a informação como ela tem que chegar. Porque se ela chega dura, como ela chegava no Aqui Agora, a tendência é que você reflita. Concorda comigo, Maia? Você vai falar assim, opa, peraí, né? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Né? É interessante você falar isso, né, Ivo? Você veja, Vila Brasilândia, a gente tratando que um dos batalhões, né, que o Tenente Maia, hoje Coronel Maia, comandou, tiveram 2 heróis combativos que a gente pode ver as imagens, e um deles, inclusive o Sargento Paiva, ele leva o nome do batalhão. Ele morreu assassinado dentro de uma delegacia do 45DP, quando ele chegava com um carro da polícia. É interessante a gente mostrar Vamos ver então, heróis, vamos ver os nossos heróis, né? o vídeo do Sargento Paiva. Né? Pode colocar aí pra gente, então, pra gente ver. Tem marca de tiro. Soldado Vicário. Soldado Vicário, 18º Batalhão, assassinado a tiros por assaltantes. Sargento Paiva, morto a tiros de fuzil no resgate de presos na zona norte de São Paulo. É aquele negócio, né? Você vê, no cumprimento do dever, não havia a prática do colete, né? A prova de balas. Apesar que o Sargento Paiva tomou um tiro no rosto de fuzil, né? AR-15, que desfigurou, arrancou. Eu cheguei na hora, eu cheguei no exato momento. O comando chegou, o Maia também chegou e pôde, né, Maia? É um amigo, né? Então, e o que é mais triste nisso é que eram bons policiais. Eram pessoas, eram seres humanos. O Paiva, ele estava atendendo uma ocorrência, ele estava auxiliando uma senhora com ela na viatura para encaminhar para a delegacia. Estavam fazendo bem. E eram, assim, excelentes policiais. Então, o que nos deixa triste é isso. Perder pessoas e a impressão que a gente tem é que só morre gente do bem. As coisas ruins não morrem. Né? E o Sargento Paiva, eu conheci pessoalmente o Vicário, todos esses policiais dessa época, eu tive a honra, o orgulho de ter conhecido a grande maioria deles e ter trabalhado, ter contato com eles. E o Paiva era um dos que trabalhava na Brasilândia. Extremamente combativo, e o Major Olímpio, né, pediu, né, levou 8 anos, mas o batalhão da Vila Brasilândia hoje leva o nome do Sargento Paiva. E o Tenente Maia, que poderia nem estar aqui, que o Tenente Maia também já foi baleado. Já foi baleado, né? Infelizmente. Demais aí do Maia baleado. Vamos colocar? Vamos ver o Maia. Vamos ver. Podia nem estar aqui com a gente. Coloca então, por favor, as imagens do Maia, que também... foi aquela época do Aqui Agora, né? Sim. Na época do Aqui Agora, né? Vamos lá ver. Oficial baleado, papai, oficial baleado. O tenente tá baleado. Tenente que baleado no meio da favela aqui, que é sério? Clara Nunes, viatura na Clara Nunes, aqui por gentileza. Agarrando no local aqui, que é sério? Tá baleado, hein? Manda com brevidade, o Mota tá ferido. Tô atirando, hein? Aqui embaixo. Vai na rua. Maia, me fala um pouco.
Eu acho que para você é normal conversar sobre isso, né? Porque eu acho que eu não tenho trauma. É uma ocorrência, claro que é uma ocorrência que a gente jamais queria que acontecesse, mas é perfeitamente normal. O tiro que mudou a vida, né, do Tenente Maia, que hoje tem uma vida diferente depois desse tiro. É aquela famosa frase, né? O que não te mata te fortalece. Te fortalece. E depois desse acidente aí, eu fiz muitas coisas na minha vida que talvez eu não tivesse feito. Entendi. Né? Então, a gente sai mais forte de alguns Isso foi aonde? Tristes. Foi na... Isso aí é na região da Vila Brasilândia, um bairro chamado Elisa Maria. Elisa Maria, já extremamente, Elisa Maria. É um local de comunidade extremamente violento, que hoje em dia a polícia tem dificuldade para entrar nesses locais onde o tenente... porque nessa época era um princípio de invasão. Então as casas, alguns barracos de madeira e algumas casas de alvenaria. Hoje, se você for lá... É um bairro. É um bairro. É um bairro, né? E as casas já têm 4 andares. Tudo de alvenaria, então não tem mais essa característica que tinha na nossa época, né? Então essa ocorrência ela foi uma ocorrência diferenciada. O Tony, mais uma vez, estava junto comigo, foi ele que fez as imagens, né? O tiro pegou na perna? Pegou na perna. Na perna. Eu estava em cima de uma laje e a gente cercou um barraco que havia uma denúncia de um traficante que estava expulsando as pessoas das casas para poder utilizar como ponto de distribuição, né? E que ele estaria armado. A gente recebeu uma denúncia no papel e resolvemos ir lá averiguar. E, de repente, eu escutei um tiro e senti a perna. Senti a perna, girei e já caí para trás e percebi que tinha fraturado o fêmur, né? Porque tinha feito um grande edema. Eu falei, puta, fraturei o fêmur e fiquei preocupado com a artéria, né? Se tinha pego a artéria. É isso que eu ia perguntar para você. A primeira coisa que eu acho que você pensa, porque nós estamos cheios de artérias, né? Pelo corpo, e tem uma passando aqui. Essa é a primeira coisa que eu acho que você pensa. Eu iria te perguntar, você achou que ia morrer? Com certeza. A preocupação era essa, porque eu sabia que se tivesse pego a artéria, se eu tivesse com uma grande hemorragia, inclusive eu perguntava para os policiais, tá sangrando, pegou a artéria? Porque ali onde eu estava, sem poder me mexer, porque a dor era insuportável. E para quem assim nunca tomou um tiro na vida, e a gente não deseja isso para ninguém, o tiro ele começa com formigamento. O problema foi que eu estava agachado, eu girei em cima do meu corpo para sair da beirada da laje, e acho que nesse ato de girar, hoje eu sou formado em fisioterapia, eu posso falar um pouquinho mais, né? Eu aumentei a fratura que já tinha ocorrido, né? Aí que eu fiquei imobilizado, eu precisei do resgate. E por quê? Por um milímetro você poderia ter... O médico comenta, porque é espaço de 1 centímetro para pegar uma artéria importante da perna. E é assim, né? Você, no primeiro momento, acho que esse girar seu, esse virar seu é um instinto. Né? Normal, né? Cabeça, e vai engraçado porque na cabeça a gente pergunta, eu fui baleado? Não acredito que eu fui baleado, que isso aconteceu comigo. Aí você começa a sentir, aí vem a notícia, né? Aí é o complicador. Aí cai a ficha e você tem que lidar. Bom, mas aí você teve que fazer fisioterapia, teve que fazer fiquei 1 ano afastado. Ficou 1 ano afastado, né? Fiz fisioterapia na Escola de Educação Física. Na época, um grande amigo meu, subnonato, tratou da gente com muito carinho, com muita dedicação. É uma pessoa extremamente sensível, profissional, ajudou muita gente. Muita gente, eu devo muito a ele, eu e meus colegas, que também foram tratados pela pessoa dele. E também na Associação dos Deficientes Físicos da Polícia Militar. Logo no início, quando criou a associação, eles já criaram esse serviço de fisioterapia. Então eu fazia 2 etapas por dia. Eu ia na Escola de Educação Física de manhã e depois eu ia na Associação dos Deficientes Físicos. Tá. Que hoje existe são mais até hoje lá na frente do COI. Mais de 5 mil policiais enfrentam problemas ainda, né, de sequelas e devido a acidentes de trânsito, tiros e envolvimento em ocorrências e tudo mais. E esses policiais, você acredita, Coronel Maia, que eles também hoje recebem uma assistência? Então nós tivemos recentemente um projeto de lei do Major Meca acrescentar 25% para aqueles policiais aposentados em decorrência de acidente. Então foi uma grande vitória para eles, porque são heróis. São heróis. Não, claro. E é assim, né? Você imagina, você sai de casa, aquele dia você saiu de casa para ir cumprir o seu dever e na sua cabeça era ir trabalhar. E na verdade eu vou contar uma coisa que poucos sabem. Né? Nesse dia da ocorrência, nesse horário que eu fui baleado, eu já era para estar em casa. Eu fiquei para mais de serviço, porque em outra ocorrência grave, inclusive foi essa que foi transmitida aqui no vídeo, na região do Jardim Peri, um policial, nesse cerco desse bandido aí que estava com
carro roubado, trocou tiro com a polícia e se escondeu dentro da casa, caiu um policial de uma altura considerável, né? De um galpão de papelão, que existe 15, até hoje. 15 metros, né? E eu fiquei para mais para dar uma assistência para ele, porque ele foi socorrido, nós nem achamos o policial. O a gente tá procurando o policial, o Rochinha. Ah, tá. Então são ocorrências assim que marcantes, né? E eu fiquei para mais e acabou acontecendo tudo isso. Aí você ficou um ano e voltou depois a ativa. Voltei ativa, né? Antes de voltar a trabalhar na rua, eu fiz o curso de operações especiais no COI, que era um objetivo nosso, que o subnonato e mais o Tenente Gabriel, o Tenente Patrício Júnior, que também estavam lesionados, também se prepararam para fazer o curso, e a gente investiu nessa empreitada de fazer o curso de operações especiais, que é um dos mais difíceis da polícia, né? E foi isso que nos deu força para a gente fazer o tratamento e concluir o curso, graças a Deus, com êxito. O Coronel Maia, dos anos 90, daquela época para cá, aquela região da Vila Brasilândia, hoje a Vila Brasilândia, estatisticamente, é uma das regiões onde acontecem mais sequestros PIX, onde as pessoas são mantidas em cativeiro. Por que você acha que a Brasilândia continua sendo esse centro criminoso de sequestro, de criminosos de alta periculosidade? Olha, Tony, eu tive a oportunidade de trabalhar na Zona Norte inteira. Antigamente eram 3 batalhões, eu passei pelos 3 batalhões. Então, tive a oportunidade de conhecer a grande maioria das regiões, e a gente ia nas regiões mais afastadas, nos buracos mais profundos, a gente ia atrás, patrulhava. E hoje em dia, eu acredito que muitos crimes, eles são sazonais. Então, em determinado momento, na nossa época, a gente tinha rouba carro forte, rouba banco, aí é o roubo do carro, depois ele passa para o roubo e furto de celular, que está muito na moda hoje em dia. E que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A quadrilha do Pix. Então, o crime, ele evolui, né? Ele não é estático. E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? A cabeça do marginal, ela trabalha como trabalha a cabeça do engenheiro, como trabalha a cabeça do médico. O marginal tem aquilo, muito embora, claro que o que eu vou falar aqui não é a realidade no contexto social, tem aquilo como um trabalho. Ele faz aquilo para ter o que ele quer. De uma maneira errada, evidentemente, mas ele faz aquilo para ele ter a recompensa dele financeira, ou enfim. Então, ele mesmo, ele trabalha constantemente para fazer o que você falou, Maia. Sabe? Agora, você sabe o que é legal agora? Agora é legal esse negócio do Tinder. Né? Eu vou lá, entro no Tinder, dou um match lá, aí a menina aceita, aí essa menina me leva para pede para eu me encontrar com ela perto da casa dela, aí pum, acontece o sequestro, aí acontece o problema com o Pix, essa coisa toda e tal. Por quê? Um dia um cara tava parado lá e falou assim, pô, eu vou, aí ó, tem um lugar aqui, tem uma boquinha aqui pra gente entrar e também arrumar um dinheiro pra gente. Claro que eles estão pensando nisso o dia inteiro. Pensando errado, mas estão pensando nisso o dia inteiro. Esse que é o... Né? Então, o que eu acho é que tem que ter, e acho que tem uma evolução grande, não sei se a evolução que é necessária já hoje em dia, que tem que ter cada vez mais um serviço de inteligência. Né? Tem que ter cada vez mais um serviço de inteligência policial. Quando eu digo polícia, eu não digo o policial, eu digo a corporação inteira, o Estado, a sociedade, a instituição do Estado que tem que manter a segurança e a ordem. Porque aí, quando você vai combater uma coisa, que uma pessoa se preparou para aquilo, que você concorda que o cara, quando vai fazer um golpe no Tinder, ou coisa assim, ele se preparou para aquilo. Ele já analisou quais são os problemas que ele teria, como é que ele tem que agir, essa coisa toda. Então, automaticamente, eu acho que tem que ter uma inteligência muito forte do outro lado. Que fala, não, é assim que o cara faz, então é aqui que nós vamos combater ele, né? Porque isso é um complicador, né? Se você... Então, mas quando a polícia ela tem uma atuação mais enérgica, ela chega fortemente contra esse crime organizado, provavelmente vai acontecer confronto. E quando acontecem os confrontos, os policiais acabam, na maioria das vezes, punidos. Primeira coisa é tirar ele da rua. E aí fica ruim para a polícia,
Porque o comando, e os oficiais e os praças, até onde o praça, ele recebe, ou para o soldado, até o sargento, o cabo, ele recebe aquela grana, aquele dinheiro que ele recebe, aquele valor que ele recebe, aquele dinheiro é para ele, vamos dizer assim, se exceder, combater, como o Maia fez e foi baleado, porque já era fora do expediente e tudo mais. Ele agiu o quê? Ele falou, eu vou trabalhar para mais porque o crime tá demais aqui, e ele individualmente tomou uma atitude que não era nem para ele estar lá e acabou baleado. Mas o que os policiais, os praças, acreditam que precisam mais? De um melhor salário para poder ter mais motivação. Porque a polícia é combatente, é combativa, mas é uma polícia que não tem muito respaldo na questão financeira. Claro, e também, quando acontece uma ocorrência de alguém baleado, o que acontece com o policial quando entra num confronto, numa ocorrência de tiroteio? Ele precisa passar por um processo de recuperação que acaba afastando ele do serviço operacional, né? E como que ele vai combater com energia uma outra ocorrência semelhante, ele ir para lá, fora de horário, ir para cima para ajudar a sociedade, se ele vai ser punido depois que ele... O pulo do gato, Tony, é você trabalhar dentro da lei. Quando você trabalha dentro da lei, mesmo que você seja retirado, para você ser avaliado, para você ser questionado, você vai voltar. E trabalhando dentro da lei, você vai para cima. Porque o policial que é vocacionado, ele vai para cima. E pagar o advogado? A questão do advogado, a gente tem as associações de cabos, de sargentos, de oficiais. Então, a questão do advogado tem muita gente que se associa a escritórios particulares, também que paga um valor pequeno. Então, eu acredito que dá para você ser bem assistido por um advogado quando você se envolve. Mas não são todos os casos que você precisa de um advogado. Muitas vezes os procedimentos eles são administrativos, eles são dentro da polícia. Não chega na esfera jurídica. Você conhece o secretário de Segurança Pública atual, que é o capitão Derrite. O que você tem a dizer assim do Derrite? Então, o Derrite, a gente teve a oportunidade de trabalhar na região de Pirituba com ele. Eu o conheci e você tinha até comentado sobre a questão do aparelhamento, da tecnologia. Ele recentemente deu uma entrevista como secretário já, que passamos por muitas décadas focando apenas em colocar efetivo dentro da polícia. A impressão que a gente tem é essa, que a preocupação era aumentar o efetivo. E isso se mostrou, e tivemos que passar por essa fase para entender, isso se mostrou ineficaz. Não adianta só aumentar a quantidade de policiais na rua. Porque, de repente, se você coloca um policial por quarteirão, quando ele virar a esquina, vai ter o assalto, o furto no lado contrário. No lado contrário, claro. Então, o secretário Derrite, ele reforçou essa questão de investimento na tecnologia. Na tecnologia, eu acho fundamental. Informação. Exatamente. Esses são os dois alicerces que eles vão adotar para tentar combater a criminalidade. Você sabe que tem uma coisa que eu até sempre discuti isso muito, se desculpa te cortar, não, tem uma coisa que até pouco tempo que eu digo, vai 10, 15 anos atrás, você saía do estado de São Paulo e tirava um RG no estado do Mato Grosso, aí tirava um RG no estado do Rio Grande do Sul. É um absurdo 20 anos atrás, mas é um absurdo você poder, sabe, você concorda, você está se escondendo, você está cometendo até um crime de falsidade ideológica. Sim. Né? Você está cometendo um crime e não tem com a evolução da informação que a gente tem, não tem um negócio geral, uma coisa, se o cara veio tirar um RG aqui, deixa eu bater o nome desse cara aqui para ver se já não tem um RG no Brasil. Então, você acredita que isso mudou hoje? Não, hoje tem muito lugar que já não tem mais isso. Então, como que a gente explica a Elise Matsunaga que... Não, eu concordo com você que ainda tirar um atestado de antecedentes. E tirou o Matsunaga do nome. Entendeu? Tirou o Matsunaga do nome. Eu penso assim, ela foi até bom você tocar nesse caso, porque eu acho assim, ela foi espezinhada, ela foi, ela era toda hora, havia um assédio moral sobre ela, do japonês, que eu esqueci agora o nome dele, né? Por quê? Porque ela vinha da prostituição, ele tirou ela da prostituição e jogava isso na cara dela, enfim, ela tinha todo esse... Mas daí a você cometer um crime e você esquartejar uma pessoa, certo? Me desculpe, dona Elise, mas, sabe...
Você saiu daqui onde você estava, certo? E uma pessoa rasteira que tinha com você, que era quem te ofendia, então você caiu para cá. Certo? Ou até mais para baixo do cara, porque você se tornou um criminoso. Né? E agora eu nem lembro para que era que precisava. Ela estava tentando entrar num emprego e ela precisava ter um atestado de antecedentes. Aí ela tirou com o nome de solteira e ela estava praticamente aprovada, mas isso foi descoberto e agora ela pode até voltar para cadeia por causa disso daí. Não, claro, e acho que tem que voltar, porque cometeu um delito. Não é verdade? Cometeu de novo um crime. Mas eu acho que esse negócio, então, se o Derrite está pensando fortemente mesmo nessa coisa da tecnologia, ele está absolutamente certo. Sabe? Se você só combate porque a gente comete às vezes um engano muito grande de achar que o marginal é burro, hein? Ah, não, esses caras são tudo, né, sem estudo, sem não sei o que, não. O cara é inteligentíssimo, cara. Esses caras são inteligentíssimos. Eles passam a vida pensando nisso. E se você não se armar com inteligência, o armamento aqui, eu quero dizer da coisa da informação, da tecnologia, você não vai combater. É a mesma coisa que eu acho assim, você tem o traficante em cima do morro e o policial aqui, quem é que vai ganhar no tiroteio? Quem está em vantagem estratégica. Claro. É claro, meu Deus do céu. Não tem outra coisa para fazer. Sabe? Em determinado momento, um dia eu até conversei com o pessoal lá no Rio de Janeiro, na época do Aqui Agora, que eu acho que o combate estava errado em a polícia subir ao morro. Não, a polícia tinha que cercar um morro e evitar que o consumidor subisse. Porque aí você ia fazer o cara descer para vender. Aí, pera um pouquinho, desceu, amigo, você está em nível de igualdade comigo. Aí eu te pergunto, Ivo, nessa sua ideia, a Cracolândia, centro de São Paulo, eles estão todos ali. Então, aí que tá. Aí você cai num aspecto extremamente social e num aspecto de saúde pública. De saúde pública. A gente tem que entender uma coisa que é importantíssima sempre, gente. Quando você tem uma coisa, quando você tem, por exemplo, um crime que está envolvido, que uma pessoa está envolvida, um criminoso envolvido, mas que não é, por exemplo, dependente, que não é, você exclui essa coisa da saúde. O cara realmente tem índole criminosa e tal. Agora, você tem ali uma coisa de saúde pública. Concorda? Você tem uma droga que é exterminadora como o crack. Sabe? É uma droga que se você... tem pessoas que com uma pedra não saem nunca mais do vício. Aí você cria ali um núcleo que você tem a proximidade do marginal que vai vender do traficante que vai vender a pedra, a proximidade do cara que se aproxima ali também, talvez nem como consumidor, mas que queira se aproveitar da situação, e o cara que está completamente fora de si. E que ele precisa fumar aquela pedra lá, e ele vê passar um cidadão tá passando o tônico com o celularzão dele na mão lá. Entendeu? Então a gente tem um caso de saúde pública. Um carro passando, eles quebram o vidro, quer dizer, eles vão fazer de tudo para conseguir dinheiro, um objeto, para poder transformar aquilo em droga. Agora, eles são inimputáveis? Não são inimputáveis. Eles têm que ser punidos. Mas a gente tem que entender que aí há um processo de tratamento público de saúde dessas pessoas. Porque é assim, a dependência química, ela é tida durante muito tempo, ela foi tida como, como é que se diz, sem vergonhice do cidadão. Esse cara é um sem vergonha. Não, o cara é doente. Ele é doente. Ele tem deficiência. Essa é a verdade. Ele não é salutar. Ele tem dependência daquilo. Agora, claro que houve a oportunidade dele entrar em contato com aquilo, e aquilo despertou, claro, essa dependência. Mas, ao mesmo tempo, e aqui eu posso dizer de cátedra, porque eu fui vereador na cidade de São Paulo e sempre me preocupei muito com essa coisa de você ter uma visão ampla da situação para que você não cometesse problemas para o resto da sociedade. Certo? Porque assim, eu tenho meu carro, que eu trabalho desde 13 anos de idade. Se eu tenho um carro hoje é porque é pelo suor do meu trabalho e tudo. E eu de repente, estou passando na Avenida Rio Branco,
que é uma avenida no centro de São Paulo, tradicionalíssima, e tem um vidro quebrado e um celular arrancado, enfim, da minha mão, essa coisa toda. Quer dizer, então você não cuidar daquela célula, isso é problema da prefeitura, isso é problema da prefeitura, isso é problema do governo do estado, isso é problema da saúde pública e é problema do governo federal. Isso é problema de todo mundo. Você deixar aquela célula ali e prejudicar as pessoas honestas, boas, de boa índole da sociedade, é um complicador. Claro que é, sem dúvida nenhuma, né? Então aí a gente tem que olhar e assim, sabe, em determinado momento, e aqui eu vou falar o nome, porque eu não tenho problema nenhum com isso, o João Dória, ele quis tirar as pessoas de lá para passar para um outro lugar. Quer dizer, então não adianta nada. Não, aí há que se ter um trabalho muito forte de internação, compulsiva e tudo isso, né? Então é um complicador, né? É uma coisa complicada, né? O tiro que mudou a tua vida. Depois desse tiro, você resolveu estudar fisioterapia e você se tornou um atleta de ciclismo. Quer dizer que agora... Partindo para a fase 2 da vida, da nossa quarta idade. Graças a Deus. A vida mudou depois desse tiro, aí você virou um atleta de ciclismo. Mas você fez fisioterapia? Então, né? a minha ideia era fazer educação física, porque eu gostava muito de esporte. Mas aí eu vi na fisioterapia uma outra oportunidade para trabalhar com o esporte, que na década no começo dos anos 2000, 2010, né, era uma profissão que ainda estava crescendo. E eu vi na fisioterapia uma oportunidade de fazer algo diferente, porque o mercado estava já saturado de educador físico, né? E parti para fisioterapia e associei essa questão que eu acabei fazendo fisioterapia como paciente por muito tempo, né? E fui e me engajei nesses estudos aí para tentar entender o que aconteceu comigo e o que eu poderia fazer dali em diante. E hoje em dia, já faz 3 anos que eu me aposentei, né? E me sinto feliz por ter descoberto no ciclismo uma oportunidade de realizar um esporte que faz bem para o corpo e para a mente. Vamos ver um pouquinho do Maia. Vamos ver um pouquinho do tem Maia. Tem imagem? Tem imagem. Vamos lá. Maia, atleta. Rapaziada! Medalha, que Deus abençoe a todos, dê em dobro tudo que vocês desejaram pra nós. Na marginal maluca, a Rô puxando o pelotão, monstro, alta velocidade, treino agressivo, à noite no meio dos carros, loucura total. Maia, mudou a vida. Hoje ele é um atleta, professor. Ô Maia, parabéns, viu? Parabéns, Maia. E você vê, né? É claro que eu, sob hipótese nenhuma, você desejaria tomar um tiro, não é isso? Mas um acontecimento da sua vida transformou, né, a condução do resto da sua passagem pela Terra em uma outra coisa completamente diferente, né, Maia? A gente sabe que você está na chuva para se molhar, né? Mas claro, a gente não espera que aconteça e a gente perdeu muitos colegas, excelentes profissionais, amigos, nesses anos todos de carreira, que nos deixa muito triste, assim, preocupado. O Maia, eu considero ele um sobrevivente dos anos 90, dessa violência toda que a gente viveu, de tiroteios. O Maia é um dos sobreviventes, porque muitos perderam a vida, mas o Maia está aqui com a gente, está podendo levar uma nova vida aí, um atleta, um professor. Porque, Ivo, eu costumo dizer que existia a polícia dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000. E ela evoluiu de uma década para outra. E hoje em dia a gente tem poucos profissionais na ativa que viveram essa época, que sabem como era a polícia. Porque a polícia mudou muito, de 2010 para cá a polícia mudou muito. Né? Já vai fazer 15, 20 anos que a polícia não tem mais aquela característica da polícia que tinha quando nós entramos, quando a gente era jovem, né, Tony? Que a gente trabalhava. E o nosso objetivo era prender bandido, caçar bandido. Né? Então, a gente fica contente de ter participado desse passado, né? E mais muitas coisas também a gente se arrepende e não faria hoje em dia. Isso é importante ressaltar, não estamos aqui para fazer demagogia nem nada. A gente erra, claro, né? Aprende com os erros, porque senão você não evolui. Claro. E a pessoa falar que nunca errou na vida,
Ah, não, não. Então me dá essa fórmula aí, porque eu errei e erro. Tem gente que usa a bike, ele usou pra mudar. É aí que tá, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar agora. Você Vamos usa falar da bicicleta. É a coisa, os dois lados da bike. Você usa a bike pra isso. Bota o outro vídeo aí. Coloca o outro vídeo aí agora, porque isso aí eu quero. Disso eu quero falar aqui. Quer ver, ó? Coloca o outro vídeo aí. Olha aí, ó. Ó, a gangue da bike. A gangue da bike roubando celular. Olha só o que fizeram com a menina. Veja só o que fizeram com a menina. Olha lá, ó. Passa e rouba o celular. Olha só. Numa agilidade, né, Ivo? Aquilo que a gente falou, né, Maia? Os caras vão mudando o crime. Né? Vai hoje evoluindo, eles usam a bike para roubar o objeto de desejo, que é o aparelho celular. Mas ela não desperta muita atenção policial. Exatamente. Né? Então passa despercebido muitas vezes, porque hoje em dia tem muita gente pedalando. Basta ir domingo na Avenida Paulista e no parque, a quantidade de bicicletas aumentou muito. É claro. Inclusive nós vivemos um momento de furto e roubo de bicicleta também que cresceu exponencialmente. E hoje em dia já deu uma controlada nisso. Mas a bicicleta... ela tem uma facilidade para acessar lugares que às vezes uma moto e um carro não tem. Agora, é assim, eu acho que tem que ter, aí nesse caso, por exemplo, eu acho que tem que ter, claro, um policiamento para todo tipo de crime. Agora não é, então vamos combater só isso, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês lembram há pouco tempo atrás que as pessoas punham a mochila de entregador, do iFood, dos outros? Isso não mudou ainda. Se passavam por entregador para disfarce para assaltar essa coisa toda e tal. Disfarce. Aí houve até uma movimentação, deu uma diminuída. Né? Agora, eu não acho que tem que só ir para... Mas tem que ter alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa. Porque assim, se você não se preocupar, né, em fazer a coisa preventivamente, eu acho. Vamos admitir que seja no Ibirapuera. Quantas bicicletas tem no Parque Ibirapuera? Vila Lobos, no Parque Vila Lobos. Ciclovia da Marginal Pinheiros. Né? Da Paulista. Em diversos lugares, na Brasleme em Santana, enfim, diversos lugares aí. Na Zona Sul tem um monte de lugares também. Aí eu acho que agora, nesse momento, é hora de você parar todo ciclista. Se você não deve nada... Ótimo. Você sabe que a polícia tem o policiamento com bicicletas, né? Ali onde eu frequento, na região da Zona Oeste, ali na Vila Leopoldina, a cidade universitária, a gente tem uma demanda maior de ciclistas e tem o policiamento com bicicleta e o pessoal que faz o patrulhamento com as motos, as Rocans, também patrulham com vistas. Porque ali na região do CEAGES, por exemplo, teve uma época que o índice de furto e roubo de bicicleta aumentou muito. Então eles começaram a intensificar. Só que assim, muitas vezes, a bicicleta por ser... Tudo bem, hoje em dia nós temos bicicleta de R$100 mil. Mas tem muitas bicicletas aí que quando a pessoa é furtada, quando a pessoa é roubada, ela não faz BO. E a polícia precisa saber, você que está nos ouvindo, né? A polícia precisa saber aonde aconteceu o crime para ela poder direcionar. Porque às vezes tem gente que reclama, às vezes na reunião do Conselho, tá tendo muito roubo na avenida tal. Aí você vai puxar o histórico de registro do registro não tem. Porque às vezes é um celular, e o celular ele consegue outro facilmente. Porque às vezes é só uma carteira, é um dinheiro, e ele vai na delegacia, ele não quer ficar perdendo tempo na delegacia. Então, embora tenha a possibilidade do BO eletrônico hoje em dia, então tem muita gente que não faz o registro e a polícia não tem como saber. Não, claro, eu concordo com você. Existe um monte de coisa que, infelizmente, acontece. E é um crime que vira moda e normalmente é praticado por menores de idade e é um crime que seria o crime de furto. E o crime de furto, o que acontece, coronel? Você para ter o crime hoje, você precisa do bandido, da vítima e da oportunidade. No passado, quando nós éramos jovens, voltando no saudosismo, não tinha celular. Hoje em dia, você anda na rua, tá todo mundo com o celular na mão. Às vezes a pessoa está atravessando a rua com o celular na mão e não vê o carro. E eu já vi vários carros terem que frear ou acaba atropelando a pessoa. O Ivo... Então está todo mundo facilitando o acesso. E a bicicleta, o que acontece? Ele passa rápido do lado da pessoa, é só ele bater o celular. Às vezes a pessoa está na faixa de pedestre para atravessar a rua, ela está no celular. O cara vem de moto, o cara vem de bicicleta, se ele tem a intenção de roubar, ele vai roubar. Por quê? O celular hoje em dia, só te cortando, Tony, ele tem muita informação. Da sua vida, claro, e da sua vida financeira, inclusive. O Ivo acredita que tem que haver um combate preventivo
Você acha que as pessoas que têm que criar uma cultura de se prevenir, porque saber que eu acho que tem que ter também. Eu acho que você tem que se prevenir. Eu acho que você não pode andar na cidade de São Paulo, ou em qualquer outro tipo de cidade. Hoje nem no interior você tem paz e tal. Mas eu digo assim, nas grandes cidades, você não pode achar que você está andando em Xangri-Lá, no paraíso. Não, você está andando num lugar que tem ladrão, que tem bandido, que tem golpista, que tem um monte de coisa. Então você tem que se prevenir. Eu concordo plenamente. Isso que o Maia falou, você está na rua, atravessando a rua e mexendo no celular. Quer dizer, isso não pode acontecer também. Mas eu acho que tem que ter o outro lado também, né, da prevenção, né, porque tem uma coisa que eu não sei se eu estou enganado, mas se eu estiver enganado você me fale. Mas você, por exemplo, Maia, como policial, você manja o malandro. Você concorda? Sim. Quando chega uma hora do seu trabalho na polícia, você já detecta. Nós passamos a vida toda observando pessoas. Exatamente. E você acaba aprendendo muito com isso, né? Você cria um malandômetro. Isso. Né? Você detecta o Tony também é especialista em reconhecer pessoas. Você detecta o malandro. Então eu acho que tem que ter. Por exemplo, o Maia achou que eu sou um malandro. Ele me abordou, eu mostrei na minha identidade, mostrei que eu sou trabalhador, que no seu tempo, ótimo, mas, parabéns. Vamos deixar registrado aqui que às vezes não é o achômetro do malandro. Na maioria das vezes é a conduta, é o comportamento da pessoa que atrai a atenção do policial. E ele, como passa a vida inteira observando essas condutas, ele já sabe quando algo está para acontecer. Né? É claro. Então a gente, alguns vão querer aproveitar de falar que a PM foi racista ou qualquer coisa nesse sentido, mas não funciona isso. Mas essa naturalização cultural que a gente está vendo aí da questão do furto, roubo de celular, será que teve algum motivador, alguma motivação? Será que teve alguma frase de impacto assim que tenha, de alguma forma, culturalmente aí provocando os jovens a... Tony, o que aumentou foi a facilidade. A facilidade, Tony, a oportunidade, entendeu? É assim, eu vou assaltar um banco, eu vou encontrar um segurança, um cara que aperta um botão, câmera, 50 viaturas chegando, se aproximando, tudo bem, vou morrer, ou sei lá, vou preso e tal. Eu tô ali. Bom, passei, peguei um, botei no bolso, na mochila, peguei outro, vou trocar lá, talvez nem eu vá vender, porque hoje, aliás, hoje tem ali no centro da cidade especialistas em adquirir os celulares, né? Um iPhone 12, um iPhone 13, hoje o cara que rouba consegue vender por R$3.000. Então, quer dizer, aí o que acontece? É muito mais fácil você roubar um celular do que você se preocupar em fazer um grande assalto, qualquer coisa e tal. Então, essa oportunidade, para a pessoa que já tem esse caminho, essa trilha, ele fala, opa, é aqui. É aqui que eu vou me... Prenderam no carnaval uma menina, teve uma imagem de uma menina que tinha 20 celulares. Me desculpe, né? Sabe? Acho até que tinha alguma coisa que estava até escondida. E você acha que ela está presa? Não, mas aí é uma outra coisa, aí é uma outra discussão. Eu concordo com você, mas é uma outra discussão. Aí você tem que avaliar Código Penal, você tem que entender essa coisa da custódia, da audiência de custódia. Então, a audiência de custódia tem muito a ver também com a grana. Por quê? Porque para o Estado, quanto menos gente presa tiver, menos vai ter que gastar com esse tipo de coisa. Tem um monte de coisa para acontecer. O que não pode é deixar as pessoas também, né, ao léu, ao Deus dará. Claro que a gente tem que se prevenir, mas a gente tem que ter também a tranquilidade para você viver minimamente bem. Né? Um dos fatores seria, que eu acredito, assim, menor de idade, a impunidade... E a coisa cultural, o celular não tem problema, só para tomar uma cervejinha. Bom, aí já é outra história, né? Aí já é outra história. A gente ia falar de mais coisas, mas estamos terminando o nosso podcast aqui. Mas olha, teve um caso, que depois a gente entra, a gente nas nossas lives, a gente fala desse caso do policial no Espírito Santo. Porque vamos fazer as lives diárias. A gente vai fazer uma live diária, né? Por volta de 5 horas, né? De 5 horas da tarde, né? E a gente vai falar também sobre isso e vai falar de casos que estão acontecendo aí. Teve também, acho que foi no Mato Grosso, uma menina de 15 anos, matou a mãe de 20
29 anos porque queria ir no baile, né? Não, ela queria tomar uma dose, queria sair. Queria tomar uma dose quero ir pra rua tomar uma dose, matou a mãe. Tem o vereador que foi morto hoje. E baleou o delegado. Baleou o delegado, o vereador presidente da Câmara Municipal, né? Matou o delegado, mas tem muitos assuntos que nós vamos repercutir ao vivo durante a semana, né, Ivo? Mas também tem coisa boa na vida, né? Tem coisa boa, né? Domingo agora tem jogo do Santos, do meu Santos Futebol Clube. Verdade. Né? O Flamengo ficou no cheirinho de novo. E o Palmeiras tá bem, Ivo. O Palmeiras tá bem, né? Continua bem, obrigado. Continua bem, obrigado e tal. Então tem coisa boa também, né? Nossa, time Maia. Bicicleta. Tem um monte de coisa boa. O Maia, que ele tem um trabalho especial com bike, né, Maia? Hoje em dia eu aproveitei os conhecimentos da fisioterapia para ajudar os atletas a se posicionarem de forma adequada sobre a bicicleta. Porque tem muita gente que está pedalando errado, né? Então, hoje em dia o que eu tenho investido, que eu tenho feito, usado como meu hobby é ajudar as pessoas a melhorar a posição. Quem quiser o seu auxílio, tem um contato, né? Fala o contato aí e a gente vai deixar no canal. Legal. Entendeu? A gente vai botar no canal também. A minha marca é Físio no Fit. Físio no Fit. Pode procurar no Instagram que vai me achar. Físio no Fit. Tá. Mauror.maia. O Coronel Maia. Então tá bom. Meu querido amigo Maia, muito obrigado pela sua... Olha, foi uma honra tê-lo aqui. Eu espero que o nosso projeto dê certo. A gente vai lutar para que isso aconteça. E você é nosso eterno convidado aqui. Quando você puder tomar um café com a gente aqui, vem tomar um café com a gente aqui. Eu gostaria também de deixar aí um abraço, uma saudação especial a todos os policiais do 18º, do 5º, do 9º que fizeram parte da nossa história, né, Tony? São muitas ocorrências que realmente mexem com a nossa vida, formam a nossa personalidade. Muitos heróis que tombaram e muitos heróis que estão na ativa ainda, daquela nossa época, que a gente consegue encontrá-los. Então, os oficiais da minha turma, que muito colaboraram para que a gente formasse a nossa personalidade de profissional, né? E em especial para o secretário Derrite, o Guilherme, nosso amigo, desejar para ele boa sorte. Coronel Cássio Araújo de Freitas, também o comandante-geral da Polícia Militar, que juntamente com o governador eles vão fazer a diferença nesses próximos anos, eu tenho certeza. Viu? E vamos torcer para isso, né? A gente está sempre torcendo para isso. Meu querido amigo Tony Castro, parabéns. Vamos estar juntos sempre aqui, hein? Tamo junto. Vamos estar juntos sempre aqui. E olha, eu quero agradecer a você que esteve conosco. A gente está fazendo um projeto aqui que... Deixa no geral para mim. Isso, a gente está querendo fazer um projeto aqui que a gente, como é que eu vou dizer, que palavra que eu vou poder usar? A gente não quer ser arrogante, não é nem arrogante que seria, mas a gente não quer ser o dono da verdade, nada disso, vamos construir... A gente quer fazer um projeto que faça bem para a sociedade, mas que faça bem para a gente também. Eu conversei isso com o Tony, quando eu convidei o Tony, falei assim, Tony, vamos fazer um projeto em que a gente se sinta bem. Em maio de 1991, eu mudei a minha vida. Eu era um jornalista esportivo, na época. Tinha feito muita coisa na televisão, dirigindo programas, enfim, um monte de coisa, mas na época eu era um jornalista esportivo. Achei que a minha carreira ia enveredar definitivamente pelo jornalismo esportivo, que eu já tinha feito há muito tempo. Mas, de repente, eu repito aqui, diretamente do Silvio Santos, eu fui escolhido para apresentar esse programa que revolucionou o jornalismo da TV brasileira. E eu tenho isso comigo. Faço parte do livro, do almanaque do SBT, faço parte da história da televisão brasileira, como o Tony faz, como o Maia faz parte da polícia, e eu acho que é isso que é o mais importante. Certo? E por isso que eu acho que o nosso projeto vai dar certo. E vamos em frente, né, Tony? Porque aqui agora não para, né? É todo dia, toda hora e todo momento. E não tem como não dar certo, né? Um dos maiores âncoras da TV brasileira, um dos maiores repórteres policiais juntos nessa empreitada, não tem como não dar certo. Eu espero que aconteça realmente vai vir coisa boa. O nosso sucesso. Se Deus quiser. Bom, gente, a gente tem uma live às 17 horas todo dia. É isso aí. É uma live às 17 horas todo dia, eu e Tony Castro. Eu vou estar no estúdio, né? No estúdiozinho que eu tenho em casa. E Tony Castro na rua. É isso aí. Que é o lugar que o Tony adora ficar, né, Tony? Tratando dos assuntos diários e contando aí com a sua audiência. Vem com a gente. Isso. Obrigado, gente. Tchau.